Bom, vamos dar uma rápida passada no material do vídeo anterior. Esse daqui é o modelo de processador que a gente tem. As instruções ficam guardadas numa ROM, que é a memória de instruções. O endereço da próxima instrução é apontado por um registrador chamado IP, de Instruction Pointer. O Instruction Pointer é aplicado na memória ROM. Passado o tempo de acesso dessa memória, ela entrega uma instrução. O processador, o circuito de controle do processador, olha para essa instrução e decide o que fazer com ela. Se for uma instrução de lógica e aritmética, a instrução escolhe quem são os dois operandos da instrução. A instrução também escolhe qual é a operação. Os operandos são apresentados na porta do banco de registradores, a operação acontece e o resultado é guardado no registrador de destino, que também é apontado pela instrução. A memória de dados é uma memória RAM que é indexada por um endereço calculado pela unidade de lógica aritmética. O endereço é apresentado na memória da RAM. O endereço é apresentado na interface de endereço da RAM. Os sinais de controle fazem o que tem que fazer com a RAM para ela apresentar o dado, que então é guardado ou registrado no registrador de destino. Na nossa máquina, a ROM tem 64K posições, então ela vai do endereço 0 até o endereço 64K-1, e todas as palavras têm 32 bits. A RAM também. A RAM tem 64K palavras, vai do endereço 0 até o 64K-1, e todas as palavras têm de 32 bits. O banco de registradores dentro do processador, que é essa caixa azul aqui, ela é uma memória especial que tem 16 registradores. A cada instante eu posso olhar para dois deles ao mesmo tempo e escrever num terceiro registrador. Todos os registradores têm 32 bits. O registrador 0 é um registrador particular porque você pode escrever nele e não acontece nada. Quando você lê dele, você lê somente 0. Para as instruções de lógica e aritmética, o desenho do modelo está um pouquinho mais apertado agora para enfocar nessas instruções. Então, cada instrução tem 32 bits. A instrução é dividida em 5 campos. O primeiro campo de 4 bits escolhe uma dentre 16 instruções. O campo A escolhe um operando, o campo B escolhe outro operando. O Azinho corresponde ao operando Azão, o Bzinho corresponde ao operando Bzão. E o Czinho escolhe o registrador de destino, que é o Czão. A constante só é usada na instrução add imediato, porque em vez de usar o registrador B, ela usa o registrador A mais uma constante. O modelo de execução de uma instrução de lógica e aritmética é a instrução, através do Azinho e do Bzinho, escolhe dois registradores. Eles são aplicados às entradas da ULA. A instrução também indica qual é a operação lógica ou aritmética que tem que ser efetuada. O resultado aparece na entrada do registrador Czão. Quando bate o tique do relógio, o valor é capturado para dentro do Czão e fica disponível para ser usado pela próxima instrução. Então, o formato da instrução add é esse aqui. Add é o nome da instrução, o opcode dela. Registrador de destino, registradores de operando, da operação de lógica e aritmética. A cerquinha é um comentário, e o que diz o comentário é que a soma de R1 com R2 vai ser atribuída ao R3. A nossa memória de dados é um vetor de 64K posições, que vai do endereço 0 até o endereço 64K-1. Nos programas, variáveis consecutivas são armazenadas em endereços consecutivos. E a instrução que a gente tem para, por exemplo, fazer uma leitura da memória, carrega o conteúdo da posição que está apontada pelo registrador, pelo conteúdo do registrador 5, mais um deslocamento de 2, acessa essa posição de memória e guarda o resultado dentro do registrador R4. Então, para fins de exemplo, faz de conta que o registrador R5 está apontando para a posição 100.
O deslocamento de 2, que é um pedaço da instrução, é somado ao conteúdo do registrador, e isso resulta no endereço 102, e essa posição 102 vai ser lida e vai ser guardada e armazenada dentro do registrador R4. Bom, o controle de fluxo de execução é o que nos permite fazer desvios, laços e chamadas de função. No fluxo normal de execução, o controle de fluxo aqui, o fluxo de execução é a sequência de valores que passa por dentro do IP. No fluxo normal, a instrução que vai ser executada é sempre a instrução seguinte, é o IP mais 1. Aponta a próxima instrução, executa aquela instrução, aponta a próxima, executa e assim para todo sempre. Por exemplo, instruções de aritmética, o add, depois o sub, depois o shor. Quando a gente precisa fazer um salto no programa, em vez de seguir nessa sequência de execução, a gente precisa quebrar a sequência normal, a sequência simples. O que a gente faz, por exemplo, é atribuir o endereço da instrução que nos interessa direto para dentro do IP. As instruções ficam armazenadas em endereços consecutivos. Se eu quero quebrar essa sequência, eu preciso atribuir um valor distinto para dentro do IP. Então, por exemplo, nesse salto aqui, se eu colocar o valor 35 no IP, se agora eu estou executando o endereço 20, 21, quando eu fizer esse salto aqui, eu pulo do 20 para o 21. Quer dizer, eu pulo da instrução que estaria aqui e executo a instrução que está no endereço 35. A gente acabou de ver o salto incondicional. A instrução que a gente tem para testar coisas chama de desvio condicional, e por isso que tem o condicional no nome. E a instrução é essa daqui, back, branch on equal. Se for igual, ela pula. Então, se o conteúdo de R1 é igual ao conteúdo do R2, a próxima instrução que vai ser executada é a instrução apontada pelo destino. O formato da instrução é essa daqui. Eu tenho o opcode do back, eu uso os dois operandos da ULA, o R1 e o R2. O campo C não é utilizado e o campo de destino me indica o endereço do registrador de destino. O que essa instrução faz é o seguinte: se o conteúdo do R1 é igual ao R2, então o IP recebido, o IP vai ser atribuído o endereço de destino. Se o R1 é diferente do R2, então o IP recebe o IP mais 1. Executa a instrução que vem logo depois do back. Se os dois são iguais, eu pulo. Se os dois não são iguais, eu executo a instrução que vem logo depois. Como neste exemplo daqui. Eu coloco 1 no R1, eu coloco 2 no R2 e eu comparo os dois. Se eles forem iguais, eu quero ir para um endereço igual. Eu quero pular daqui para cá. E não quero executar o shor. Então, eu sei que eles são diferentes, eu pergunto, os dois são iguais? Não, não são iguais, porque eu sei que eles não são. Então eu vou executar o shor, e depois do shor eu vou executar o add. Se eles forem diferentes e eu sei que eles são... se eles forem iguais, o que é o caso diferente, se eu tivesse colocado 1 aqui ao invés de 2, aí então eu chego na instrução back, os dois são iguais? Sim, são iguais, vai direto para o igual. Pula por cima do shor, não executa o shor, e pula direto para executar o add. A nossa instrução de desvio condicional ela é um pouquinho esquisita, porque ela não faz bem o que a gente quer. Ela faz o que o hardware pode. Então a gente tem que tomar cuidado quando está gerando o código para garantir que o código que a gente escreve, a tradução que a gente escreve é uma tradução correta para o código Pascal. Então, se eu quiser traduzir esse trecho de código aqui, se A é igual a B, então soma o Y com Z e atribui a X, eu de verdade, vou ter que fazer alguma coisa com esse jeitão aqui. Se A é diferente de B, pula. Porque se A não é diferente, então eu posso fazer a soma. Isso pode parecer confuso, mas nos exemplos já começa a ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá.
como é que eu traduzo isso daqui para assembly? Eu tenho que começar dizendo olha, se o A e o B forem iguais, então você pula para o then. Porque se eles não forem iguais, eu quero que você pule para o fim. Então, se eles são iguais, você vai para then. Então eu coloco then aqui. O label que corresponde ao add do rx, que vai receber ry mais rz. E o fim é alguma instrução qualquer que eu coloco na continuação do que seria a tradução desse if aqui. Eu não falei ainda nela, mas a instrução nop, por mais bocó que ela pareça, é uma instrução muito útil. Tá? Ela é uma instrução que não faz nada. Ela significa no operation. Tem horas em que não fazer nada é uma coisa muito útil. Então, por exemplo, nos exemplos, eu vou colocar, onde devia ser a continuação do programa, eu vou colocar um nop, para deixar claro que ali tem alguma coisa, mas que essa coisa não nos interessa muito, pelo menos não por enquanto. Os laços são super importantes, porque eles nos permitem trabalhar com repetição. E é justamente na repetição que o computador ganha dos humanos. O computador consegue repetir as coisas de forma muito rápida, cegamente, mas muito rápido. O que é bastante bom, porque em geral a gente não consegue ser tão rápido em algumas coisas quanto os computadores. Então, o comando que a gente vai estudar, o comando de repetição que a gente vai estudar é o comando while. E a construção dele é a seguinte: enquanto a condição for verdadeira, a condição entre parênteses for verdadeira, executa o corpo do while. Se a condição for verdadeira, eu executo esse comando daqui e volto para cá para executar, para testar a condição de novo. Se a condição for verdadeira, eu executo o corpo outra vez, volto para cá, testo a condição. Se a condição for verdadeira, eu continuo executando o corpo. Numa volta dessas, a hora que eu descobri que a condição já não é mais verdadeira, eu saio fora do laço, não executo o corpo e vou para o comando seguinte. Então, enquanto a condição for verdadeira, repete. Na hora que a condição falsear, sai fora sem executar o corpo nenhuma vez. Notem que se eu chegar aqui por cima do laço e encontrar que a condição é falsa a primeira vez, eu não vou executar o while nunca. Isso é uma coisa perfeitamente boa. Pode ser bastante útil, dependendo da situação. Bom, repetindo mais ou menos, só que agora por escrito o que eu acabei de dizer, a forma de implementar em assembly um while é desse jeitão daqui. Eu faço um if para testar a condição. Enquanto a condição não for falsa, eu executo o corpo do laço e faço um salto para cá. A hora que a condição falsear, eu vou fazer um salto para cá. Então, enquanto a condição não for falsa, eu executo o corpo do laço e volto para testar de novo. Se a condição continuar sendo verdadeira, eu executo o corpo e testo de novo. Na hora em que a condição falsear, eu venho direto para a continuação do programa. Bom, aqui a gente tem um outro laço pequenininho que agora usa a comparação de magnitude. Então aqui a gente vai aproveitar a instrução set on last time. Eu preciso inicializar o i com 0. Eu estou somando 0 com 0 e colocando dentro do RI. Aí agora eu vou fazer o teste de magnitude, eu vou comparar se o i é menor do que k. Notem que k é uma variável, eu não sei qual é o valor dessa variável aqui agora. Eu só sei o valor do i porque eu comecei ele com 0. Então eu vou comparar o valor de RI com RK. Eu estou jogando para dentro do R5 a comparação de magnitude true ou false do RI menos RK. Então o R5 recebe, se
menor do que RK, se I é menor do que K. Bom, eu tenho aqui um valor que é verdadeiro ou falso. Eu sei comparar com falso, porque se eu comparar o back com o R0, eu estou fazendo uma comparação com falso. Então, se eu comparar o R5 com o R0, que é falso, eu sei o que eu tenho que fazer. Como assim? Se essa comparação aqui em cima deixar de ser verdadeira, na hora que falsear essa comparação aqui, está na hora de sair do laço. Então, enquanto o RI for menor do que o RK, o R5 vai ser verdadeiro. Na hora que eu encontrar o R5 sendo falso, está na hora de sair do laço e eu saio fora. Então, quando o R5 for igual ao R0, está na hora de ir para o fim. Essencialmente o que eu escrevi aqui, se R5 é igual a falso, então fim. Bom, eu tenho que incrementar o valor do I, de I. Deixa eu só escrever isso aqui que vai ficar muito feio. De I, RI, incrementa o RI e vai para o laço. Onde que começa o nosso laço? O nosso laço começa aqui na instrução de comparação, onde eu faço essa comparação. E o NOP tem que ficar para depois. Enquanto a comparação de magnitude for verdadeira, eu continuo executando o corpo do laço até o próximo teste, até o próximo teste, até o próximo teste, até que o próximo teste dê falso. Aí eu saio fora.